pela vida dele, né? Confesso, bom, eu não ia falar nada, mas ele falou que eu convidei para trabalhar com a gente. Eu tenho no coração o desejo de começar outras igrejas em Ribeirão Preto. Os irmãos sabem, Ribeirão Preto é uma cidade muito grande, uma necessidade muito grande do evangelho. E há anos atrás Deus colocou no nosso coração a implantação de igrejas lá, né? Então eu pastoreio uma igreja na zona leste da cidade e Deus nos deu condições de iniciar uma igreja no extremo da zona norte da cidade, né? Então, na verdade, lá nós, a partir daquelas igrejas, de outras igrejas, a gente realmente tem um desejo no coração de começar outras igrejas, né? Ali em Ribeirão Preto, enfim, para honra e glória do nosso Deus, né, irmãos? E eu fico muito feliz com o convite, né? Eu nunca estive aqui na igreja, né, pregando para os irmãos, e é uma honra muito grande poder estar aqui com os amados. Convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 38, Isaías, capítulo 38. O pastor nos convidou, né, para trazer uma mensagem sobre famílias. E coincidentemente também lá na igreja nós estamos tendo o mês da família. Nós estamos fazendo um pouquinho diferente dos irmãos. Nós temos uma conferência no final do mês, né, sobre famílias, mas também já fiz como os irmãos, né, chamar todo final de semana um pregador especial. É uma bênção poder estar aqui com os irmãos. Isaías 38, versículos de 1 a 8, os irmãos têm costume de ficar em pé? Tem, então vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e que com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, e isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou: Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. Hoje à noite, irmãos, eu gostaria de falar sobre põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Muito obrigado a Deus por esta igreja, Pai. Obrigado pelos irmãos, ó Pai, que aqui estão congregando, ó Pai, neste propósito, ó Deus, de construção, ó Pai, que estão tendo, ó Deus. E o Senhor já fez tanto pela vida desses irmãos, ó Pai. E em breve, ó Deus, que o Senhor possa abençoar e que as coisas que estão para ser terminadas possam ser terminadas, para que os irmãos possam mudar-se a Deus e ir lá dar continuidade à obra do Senhor, ó Pai. Essa cidade também é uma grande cidade, ó Pai. Também há muitas almas aqui que perecem, que precisam de Jesus, ó Pai, e que isso realmente possa ser a motivação de cada um de nós para as nossas vidas, falar de Jesus aos corações dos irmãos, das pessoas, mas também, ó Pai, há necessidade de nós cuidarmos da nossa família, até mesmo como um bom testemunho, até mesmo para que nós possamos fazer a obra de Deus. Por isso, ó Pai, a necessidade que nós temos de colocar a nossa casa em ordem. Por isso, ó Pai, usa a minha vida hoje à noite para trazer a mensagem da palavra do Senhor. Abra os corações para entender a vontade do Senhor para as nossas vidas, e que o Senhor, ó Pai,
possa me usar para a honra e glória do Senhor nesta noite, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Posso se sentar, meus amados irmãos? Irmãos, se nós olharmos para o mundo ao qual nós vivemos, nós vamos observar que Deus, em sua criação, Ele concebeu todas as coisas de forma sistemática, de forma ordenada. Um dia tem duração de 24 horas. Em um ano, 365 dias. 4 estações distintas que permitem os estágios criados por Deus para a vida. Todas as espécies criadas por Deus têm a sua forma de reprodução, que garante a continuidade de sua espécie. Todas as criaturas também fazem parte de uma cadeia alimentar, ao qual a sua sobrevivência ela é efetivada. Então todas as coisas que Deus fez, irmãos, tudo é ordenado, né? Não tem um dia que tem 28 horas, aí até vindo para cá, né, de Jaboticabal para cá, minha esposa comentou, falou assim, nossa, graças a Deus, tudo verdinho, né, depois da chuva, amém, né? A gente veio de um tempo muito seco, mas tudo isso é a época do ano, né, para renovação das pastagens, das plantas, tudo tem o seu tempo, e tudo Deus criou especificamente para que o mundo tivesse a sua ordem. A criação de Deus, obviamente, irmãos, não se restringe ao nosso planeta. Deus criou o Sol e o colocou a uma distância exata da Terra para que a vida pudesse florescer. Se o Sol estivesse um pouco mais perto de nós, a vida seria impossível. Nós nos tornaríamos uma Vênus, de tão quente que seria o nosso planeta, né? Apesar de que eu acho que assim, Ribeirão Preto, acho que aqui também é quente, né? Vai estar mais perto do Sol do que outros lugares, né? Mas seria impossível. Agora, se o Sol estivesse mais longe, seria muito frio e a vida também seria impossível. Então nós estamos em uma distância exata. Quando você olha para o céu, o nosso satélite natural, a Lua, regula as nossas marés e até mesmo o planeta Júpiter, através de sua gravidade, atrai objetos para si. E não permite que esses objetos atinjam a Terra, causando perturbação na ordem natural ao qual Deus criou para o nosso mundo. E quando nós pensamos de uma forma particular, de uma forma própria, quando nós pensamos na nossa família, nós vemos que também Deus instituiu para a família uma ordem, um ordenamento, um sistema ao qual precisamos apreciar, ao qual precisamos desenvolver, para que esta ordem, fazendo parte de nossa vida cotidiana, venha a ser uma bênção para nós, venha nos trazer felicidade, alegria. O homem deixa o lar dos seus pais e se une em amor à sua noiva, formando uma nova família. E a partir desta formação surgem então os filhos, que através deste amor tem a sua concepção, mas também a sua criação, para chegar num determinado momento em que aquele filhinho, aquela filhinha que você tanto criou, que você tanto amou, vai amar um outro homem e vai sair da sua casa, né, e vai constituir aí uma nova família, alimentando este ciclo virtuoso da criação. Está preparado, pastor, para essa ideia? Ou ainda não? Não. Acontece, né? Um dia vai acontecer. Meus irmãos, isso acontece desde a criação do Éden. E tudo isso, meu amado, vem sendo constituído por Deus, para que a nossa existência siga, né? E nós, né, como passageiros neste mundo, né,
deixemos então a nossa descendência, cumpramos aí o papel e caminhemos diante do nosso Deus. Acho que você já ouviu isso, faz parte de um comercial antigo, né, que passava na televisão, né? Mas uma vez um certo rei levou seu filho no monte mais alto do seu reino e mostrou para o seu filho todas aquelas terras, né, do seu reino, olhando a partir daquela montanha. E aquele garotinho pegou e falou assim: papai, um dia então tudo isso aqui vai ser meu? Seu pai, com muita sabedoria, disse: não, filho, assim como eu, você apenas está tomando emprestado dos seus filhos tudo isso que você está vendo. Entretanto, irmãos, Satanás perturbou a ordem criada por Deus para a família, e lá no Éden lançou as bases para o pecado. Quando ele questionou Eva, né, é assim que Deus disse, ele então ali, irmãos, lançou as bases para o pecado, visando desestruturar a família, desordenando os papéis estabelecidos por Deus, gerando ali então o pecado e a consequente destruição e perdição eterna. Este desordenamento chegou também às famílias. E é triste quando nós olhamos para as famílias e nós vemos de forma triste famílias desordenadas, entregues à própria sorte, sem rumo, caminhando para uma iminente degradação e destruição. E até mesmo famílias de crentes, famílias do povo de Deus, que deveriam estar agindo, que deveriam estar sendo conduzidas de uma forma ordenada, acabam adentrando nesta destruição e prejudicando a sua própria casa. Meus amados, esta não é a vontade de Deus para a minha família. Esta não é a vontade de Deus para a sua família. E quando, irmãos, o Senhor diz a Ezequias: põe em ordem a tua casa, Ele está aqui, meu amado irmão, trazendo um clamor a este rei de Israel, mas também trazendo um clamor a cada um de nós, para que nós possamos colocar em ordem, a nossa casa, a nossa família. Mas Ezequias foi um bom rei. Ele restaurou o culto a Deus após anos de descaso em Israel. Mesmo que o seu pai não era crente, mesmo que o seu avô não era crente, ele restaurou a casa de Deus. E ele viu o poder de Deus derrotando o exército dos assírios. Você pode depois ler os capítulos anteriores aqui de Isaías, você vai ver como este homem era um homem de Deus. Mas ainda havia algumas coisas, apesar de todo esse serviço a Deus, apesar destas bênçãos de Deus, havia algumas coisas na vida de Ezequias que precisavam ser revistas, que precisavam ser arrumadas. As nossas famílias, irmãos, não são perfeitas. As nossas famílias têm problemas. As nossas famílias, por mais que nós, como Ezequias, sirvamos a Deus, que nós, como Ezequias, honremos ao Senhor, mas também nossas famílias têm algumas coisas, alguns detalhes que precisam ser trabalhados, que precisam ser corrigidos. E Deus usou a enfermidade na vida de Ezequias para chamar a atenção a ele, para que ele pudesse colocar a sua casa em ordem, para que ele pudesse pensar em sua vida, para que ele pudesse orar a Deus, para que ele pudesse voltar o seu pensamento ao Senhor e para que ele também pudesse colocar a sua casa em ordem. Meus amados, Deus da mesma forma quer que você coloque a sua casa em ordem. Põe em ordem a tua casa. Amém. É o que Ele clama a nós nessa noite. Mas como nós podemos colocar em ordem a nossa casa?
Gostaria nessa noite de mostrar 3 sentidos aos quais as nossas famílias precisam estar em ordem diante de Deus. Primeira delas, no sentido espiritual. Versículos 1 e 2: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E orou ao Senhor. Irmãos, uma casa em ordem deve ser uma casa ao qual a oração, ou seja, a forma ao qual nós chegamos a Deus, deve ser uma constante e presente no dia a dia da família. Olha o que aconteceu. A tempestade chegou na vida de Ezequias. Ele estava bem, de repente ele ficou doente, e a Bíblia diz que esta doença era uma enfermidade mortal. E qual foi a reação de Ezequias? Ele se desesperou, ele começou a arrancar os cabelos. A Bíblia diz que ele virou seu rosto para a parede e começou a orar a Deus. Ele orou a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje à noite. Você tem orado pela sua família? Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelos seus pais? Uma casa em ordem tem oração. Uma casa em ordem tem Deus em primeiro lugar. Ezequias não fez outra qualquer coisa. Quando ele soube do problema, quando ele soube da dificuldade, ele começou a orar. E a oração deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Porque quando não há lugar para Deus através da oração, eu quero dizer para você, tudo está errado em sua casa. Tudo está errado. Uma família que não ora uns pelos outros é uma presa fácil para o inimigo. É uma presa fácil. Certa vez um casal crente estava se separando. Havia muitas brigas dentro daquele lar e eles chamaram o pastor para conversar com eles. O pastor chegou ali. Ele não perguntou qual era o problema. Ele não perguntou o que estava acontecendo, quem estava errado, quem estava certo. A primeira pergunta que ele fez àquele casal foi: você está orando pela sua esposa? A senhora está orando pelo seu esposo? E é interessante, irmãos, porque de toda este momento difícil que Ezequias estava passando, ele diz no versículo 3, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e que com o coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmãos, Ezequias chorou diante do Senhor. Ele levou a sua causa a Deus em oração e não deixou de humilhar-se diante do Senhor, demonstrando aqui, irmãos, o sentimento que ele possuía por aquela situação. Irmãos, eu quero dizer para você, nós devemos orar pelos nossos filhos, nós devemos orar pelos nossos pais, nós devemos orar pelo nosso cônjuge, mas, meu amado, se a situação ainda assim, irmãos, for complicada, eu quero dizer, irmãos, nós não podemos demonstrar conformismo. Nós não podemos aceitar um filho usando drogas. Nós não podemos aceitar uma filha que está presa na prostituidade, na promiscuidade sexual. Nós não podemos deixar um pai ou uma mãe lutando por uma doença. E eu não estou dizendo que nós temos que determinar ou que nós temos que brigar com Deus, porque não foi isso que Ezequias fez. Ele começou a orar, irmãos, ele começou a clamar a Deus pela família, mas ele, irmãos, não deixou de chorar, de orar diante de Deus, de derramar lágrimas.
por aquela situação. Meus amados irmãos, eu vejo muitas vezes muitos crentes dizendo: não tem jeito, filha, desse jeito mesmo, pode nós todos não decidirei, e é assim mesmo, e nunca vai resolver. Não, irmão, nós temos que chorar, nós temos que orar diante de Deus, e se possível, chorar pelos nossos filhos, orar por eles. Nós não podemos conformar, irmãos. Porque eu quero dizer que Deus, Ele é poderoso para reverter a situação para a honra e glória dEle. A Bíblia diz no versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus, irmãos, Ele é poderoso. Irmãos, as nossas vidas estão nas mãos de Deus. As vidas dos nossos filhos estão nas mãos de Deus. A vida dos nossos cônjuges, dos nossos pais, dos nossos familiares, a nossa família está nas mãos de Deus. Salmo 31, 14 e 15. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos. Irmãos, os nossos tempos estão nas mãos de Deus. Irmãos, Deus controla a nossa vida. Não podemos, irmãos, nos negar a orar a Deus. Não podemos deixar, irmãos, de clamar ao Senhor pela nossa família. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Por isso, meu amado irmão, põe a tua casa em ordem no sentido espiritual. Põe a tua família em ordem. Não deixe de orar pelos seus, não deixe de clamar ao Senhor, não deixe de ensinar a palavra de Deus dentro da sua casa, não deixe de ler a Bíblia, não se conforme, irmãos. Esse mundo está cada dia indo de mal a pior, mas não se conforme, irmãos, com a situação. Eu estou dizendo para você ser revoltado contra Deus, mas eu estou dizendo para que você continue clamando a Deus. Não desista do seu filho, não desiste da sua esposa, não desiste, continua orando, continua falando, continua clamando. Põe em ordem a tua casa no sentido espiritual. Segundo lugar, no sentido relacional. Versículo 3, e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Irmãos, Ezequias, ele precisava de uma resolução física naquele momento. A sua enfermidade era séria. Nós lemos no versículo 1 que a sua enfermidade era para morte, era uma enfermidade mortal. Eu não sei o que era, mas era uma coisa ruim, era um negócio sério. Mas, irmãos, se Ezequias partisse, não seria só ele que iria morrer. Não seria só ele o afetado. Com certeza, ele tinha familiares, isso diz que ele tinha esposa, ele tinha filhos. E na sua oração aqui, Ezequias lembra que ele andou diante de Deus em verdade com o coração perfeito, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. O seu relacionamento com Deus, nós vemos isso na vida dele. Era um relacionamento exemplar. Mas eu quero dizer, irmãos, que não é só o nosso relacionamento com Deus que é importante. O nosso relacionamento com as pessoas também é muito importante. E a Bíblia, por exemplo, diz em Marcos 11, 25 a 26, quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também os nossos pais, o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, devemos colocar a nossa casa em ordem com relação aos nossos relacionamentos dentro do lar. A nossa casa precisa estar em ordem. Isso significa, primeiramente, perdoar aqueles que nos ofendem. Você é alguém que guarda mágoa de um familiar? Guarda mágoa do próximo? Você não consegue esquecer a pessoa que pisou na bola com você, do familiar que pisou na bola com você?
Irmãos, isso pode estragar um relacionamento familiar. Quando eu era jovem, eu era amigo de uns meninos lá da minha rua. Era uma família até grande. E 2 destes meninos, que tinham a minha idade, um era um pouquinho mais novo que eu e outro era um pouquinho mais velho do que eu, eles não conversavam entre eles. Se um me chamava, o outro não estava perto. Se eu ia na casa deles, eu ia com um, não ia com o outro. Encontrava o outro dentro da casa, cumprimentava, mas os dois não estavam juntos. Os dois não conversavam. Eram brigados. Que coisa triste, irmãos. Isso acontece dentro de uma família. Acontece de filhos estarem brigados com os pais. Acontece de irmãos estarem brigados entre si. Acontece de cônjuges estarem há anos e anos e anos convivendo dentro do mesmo teto, sem ter qualquer tipo de relacionamento. Também conheci uma moça, né, que ela tinha brigado com o marido, não tinha mais nada com o marido, e eles habitavam dentro da mesma casa. Sabe como eles faziam? Deixava esses post-it, sabe, esses papelzinhos amarelos com colantinho, deixava na geladeira. Precisa comprar carne, colocava na geladeira. Mas não conversa, só conversava por esses papelzinhos, irmãos. Comida acabada, destruída, arrebentada. Irmãos, ponha isso em ordem. Ponha isso em ordem. Deixe Satanás destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir os seus relacionamentos. Ah, pastor, mas é um irmão, ele mora na mesma cidade, mas eu não converso mais com ele. Mas e o testemunho cristão? E a fé em Cristo Jesus? Irmão, acerta isso aí. Acerta isso aí, acerta isso aí. Perdoe se tem que perdoar, se você é o ofendido. Em segundo lugar, peça perdão pelas suas falhas. Você é alguém que reconhece seus erros? Ou você é uma pessoa que arruma desculpa para todas as suas falhas? Tem pessoa que é assim, nunca é culpa dela. É culpa do vizinho, é culpa da mulher, é culpa do cachorro, é culpa do filho, é culpa do pai, da mãe. Nunca ele está errado. Alguns são assim, são muito orgulhosos para pedir perdão, pensando no que os outros vão pensar dele, do que os outros vão dizer. Isso é um problema do sentimento, é um problema do nosso coração. Por isso, mamãe, deixa o orgulho de lado. Coloque em ordem isso. Coloque em ordem a tua casa em relação a isso. E por fim, demonstre amor acima de tudo. Pessoas erram, irmãos, mas sabe o que a Bíblia diz? 1 Pedro 4,8: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Irmãos, eu sei que o pastor brincou aqui com os papelzinhos, né? Que teve um monte de papelzinho e tudo. Mas, irmãos, o amor é assim. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre todo o erro. Eu tenho vários erros, né? E o amor da minha esposa por mim cobre todos estes erros, todos estes pecados, né? A minha esposa é perfeita, ela não tem erro, tá bem, irmãos? Então, eu vou me indispor, pastor? Jamais, né? De forma nenhuma. Tô brincando, irmãos. Mas o casamento é isso. O relacionamento é isso. O amor, ele permanece e deve ser nutrido dia após dia. Os erros vão chegar, olha. Eles vão chegar porque nós não casamos com pessoas perfeitas. E cada um de nós tem os nossos problemas, cada um de nós tem os nossos erros, não é verdade? Você não casou com uma pessoa perfeita, né? Mas, irmãos, o amor, esse ardente amor, ele deve prevalecer. Então, meu amado, coloque este sentimento em ordem dentro da sua casa. Porque se esse sentimento não estiver em ordem, vai ser motivo para discórdia, vai ser motivo para briga, vai ser motivo para problema. Tudo vai ser um motivo para você criar caso dentro da sua casa. Tudo. Coloque esse sentimento em ordem. O amor supera os problemas. 1 Coríntios 13, o amor é o maior dom, irmãos, é o maior privilégio que nós temos. Então ponha
os seus relacionamentos familiares em ordem. Põe tua casa em ordem. No sentido espiritual, no sentido relacional, em terceiro lugar, no sentido material. Versículos 5 e 6. Vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a esta cidade, e defenderei esta cidade. Precisamos colocar em ordem a nossa casa, no sentido material. Provavelmente, irmãos, o rei Ezequias não tinha muitas coisas para pagar ou para resolver. Seu nome, com certeza, não estava no Serasa e ele nem tinha muitas dívidas. Mas, eu quero dizer para os irmãos que a nossa família, a nossa casa, precisa estar financeiramente em ordem. E isso é importante. É importante. Às vezes a família está servindo a Deus. Espiritualmente a casa está em ordem. A família tem bom relacionamento um para com o outro. Está bem. Mas a questão financeira tira a paz dentro do lar. Coloque em ordem a sua casa financeiramente. E sabe por que eu estou abordando esse tópico, irmãos? Porque eu vou dizer, um dos maiores problemas hoje é na área financeira. Famílias estão sofrendo na área financeira, irmãos. Estão sofrendo. E nós precisamos colocar isso em ordem. E como colocar em ordem, pastor? Vamos ver algumas coisas aqui. Evite dívidas excessivas que podem gerar problemas no futuro da família. Muitas famílias estão com sérios problemas financeiros pelo acúmulo de dívidas. Sabe por quê? Porque querem viver acima das suas posses. E por que querem viver acima das suas posses? Qual é a razão? Irmãos, se nós pararmos para pensar, nós precisamos de muito pouco para viver. Nós precisamos de uma casa, nós precisamos de roupa, alimentação, talvez ali um carrinho para nos levar e nos buscar no lugar, um pouquinho mais de conforto, né? Mas, irmãos, às vezes nós, e principalmente nos dias de hoje, somos muito pressionados a comprar coisas que nós às vezes nem precisamos. Nós estamos lá comprando. Saiu na Shopee um descascador automático de batata. Irmão, você precisa disso mesmo? Você tem certeza que você vai gastar R$80 do seu dinheiro para comprar um descascador elétrico de batata? A faca da sua casa não resolve. Não, mas eu preciso. Até hoje eu pego no pé da minha mãe, tadinha. Eu brinco com ela. Porque uma vez, quando eu era pequeno, ela comprou uma nhoqueira. Sabe nhoque, né? Ela sempre fazia nhoque, irmãos, eu sempre amei nhoque, né? E ela fazia nhoque, ela cortava o nhoque direitinho, tudo certinho. Ela colocava lá na água, tudo tirado. Aí um dia ela inventou de comprar uma nhoqueira. Ela usou uma vez e guardou lá em cima. Acho que ela já deve ter jogado até embora aquele trem. Ela não serviu para nada. Para quê? Aí você colocava, era um tubinho, você apertava e ia saindo e você ia com a pazinha cortando, aquilo não ficava bom, ficava ruim, era pior. Então, às vezes, irmãos, nós estamos gastando tanto dinheiro com bobagens, né? Ou às vezes nos endividando, né? A gente tem dinheiro para manter ali, sei lá, um Fiat Uno branco, né? Uno Mini branco. Nós temos dinheiro para manter um Uno Mini branco. Não, mas nós queremos comprar um carro que ninguém tem aqui. Estamos querendo comprar uma BMW. Vai lá. Um Audi A3. Irmãos, quanto que não custa IPVA desse negócio? Você acha que é só ter? O carro é uma outra família, né? E tem uns que gastam mais do que os. Então, irmão, viva de acordo com o seu salário. 1 Timóteo 6:9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem à perdição e ruína.
Talvez você não entendeu nada desse versículo, mas eu vou dizer para você, não queira ser rico, porque se você quiser ser rico, viver acima daquilo que você tem, você vai causar confusão dentro da sua casa, vai trazer problema, vai trazer ruína para dentro da sua casa, vai ficar devendo no banco, vai correr juros, vai precisar pegar dinheiro com a agiota e vai precisar mudar da sua cidade, deixando na sua família. É isso que você quer? Não é, né? Segundo lugar, fuja da procrastinação, ou seja, mania de deixar tudo para amanhã. Irmãos, a nossa saúde financeira e bem-estar depende da nossa atitude hoje, não é amanhã. Não é amanhã que você vai resolver o seu problema financeiro, é hoje. Você precisa colocar a sua casa em ordem, viver com aquilo que você tem. Não deixar para amanhã, não, depois eu vou resolver, pastor, eu vou receber o 13º e vai cair na minha conta, eu vou pagar minhas dívidas. Aí você vai chegar lá no supermercado, eu sou da época que tinha o Ricoia, que não existe mais, né? Então, vou lá no supermercado, no amarelinho, tem um amarelinho aqui, olha que beleza, né? Eu trabalhei para amarelinho. Então, no supermercado amarelinho, eu fui lá, comprei, vi lá panetone Balduco, caixa de 1 kg, eu gosto de panetone, irmão. Lata de 1 kg, R$ 49,99 o panetone. Eu vou comprar 4, 5 para minha casa. Irmãos, 200 conto de panetone, pastor. Onde já se viu? Então, não dá, né? Então põe a tua casa em ordem. Converse sobre tudo dentro da sua casa. Até onde estão os seus documentos e objetos pessoais. Meu amado, deixe tudo em ordem. Quando você deixa tudo em ordem, isso é um alívio para o futuro. Você vai ficar livre para planejar o seu futuro e até mesmo a possibilidade de sua ausência. Amém. Irmãos, olha, meu avô, eu não tive muito contato com ele. Ele é de Itápolis, falecido já. Chamava Sebastião. Ele nunca foi rico. Nunca foi milionário. Trabalhou uma época na fazenda, depois ele saiu da fazenda, ele comprou um caminhão, puxava vaca, frete, essas coisas aí. Aposentou, né? Ficou ali tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Ele é um exemplo financeiro para a minha vida. Ele faleceu. Quando ele faleceu, ele tinha comprado túmulo para ele e para a esposa, minha avó. Deu ordens dentro da casa dele. Falou assim, o túmulo está lá, é para todo mundo. Quem quiser enterrar, está tudo lá certinho, está pago. Fez lá o túmulozinho, decentezinho, está lá. Não deixou dívida. Deixou dinheiro para o velório. Deixou um dinheirinho para pagar as contas dele lá da casa, tudo, deixou tudo certinho, explicou tudo certinho para o filho mais novo que cuidava das coisas, estava tudo certinho. Morreu, não deixou dívida, não deu trabalho para ninguém, né? Não deixou muita coisa? Não deixou, irmãos. Não deixou para mim, ele deixou um relógio velho dele e um sapato, que inclusive meu filho afanou, né? Meu filho pegou para ele, o Vitor. Pegou, tá lá, usa o sapato que era do meu avô, que ele me deixou de herança. Mas enfim, eu vou deixar para ele. Alguma coisa eu tenho que deixar para ele. Pelo menos o sapato do avô, ele já tem. Então é isso, irmãos. Coloque sua casa em ordem. Meu avô não deu trabalho para ninguém, nem isso. Coloque sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Amado, não deixe para depois. Não deixe de orar pela sua família depois. Depois eu oro, depois eu vejo. Tem problema, depois eu resolvo. Não deixa o relacionamento para frente, irmãos, para resolver. Coloca a tua casa em ordem hoje. Não deixa os seus problemas financeiros, no sentido material, arrebentar com a sua família. Coloca a sua casa em ordem. Porque quando nós fazemos a nossa parte, irmãos, eu quero dizer, Deus faz a parte dele. Amém. Versículo 5, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Amém. E foi o que Deus fez. Deus mandou o profeta voltar atrás, no versículo 4, Deus deu livramento aos inimigos, versículo 5, e até mesmo o sol retrocedeu atrás. Porque Deus, irmãos,
quando nós nos colocamos à disposição para colocar a nossa casa em ordem, Ele opera em nossas vidas. Ele opera. Ele opera. Por isso, irmãos, coloque você também a sua casa em ordem. Coloque a sua casa em ordem. Eu tenho certeza que as bênçãos de Deus para a sua família serão maravilhosas. Maravilhosas. Mas não deixe de colocar a sua casa em ordem. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos sobre estas coisas, ó Pai, falarmos sobre estas verdades.